Olá pessoal, e nessa aula a gente vai usar o PHP-GD para redimensionar uma imagem, tá bom? Então, eu preparei uma imagenzinha aqui e deixa eu abrir ela aqui para a gente verificar. Deixa eu diminuir para o tamanho da nossa tela, para você poder ver. Então, essa aqui é a nossa imagem, tá bom? Vamos ver aqui qual o tamanho original dela. Bom, ela tem 1200 por 628, certo? Então vamos lá, a gente vai diminuir ela para ter no máximo 200, por exemplo. A gente quer mostrar ela no cantinho do lado do site e a gente tem que diminuir ela proporcionalmente, claro, para ficar 200 por 200. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, vamos guardar uma variávelzinha com o nome da nossa imagem. Então, a imagem.png. Eu digo porque eu estou vendo aqui do lado, tá bom? No nosso projeto. Segundo passo é a gente estabelecer quais são os máximos de largura e de altura que a nossa imagem tem que ter. Ou seja, ela tem que ter uma largura, esse nome aqui é usado para largura, tá bom? Uma largura máxima de 200 e ela tem que ter uma altura máxima de 200. Tá? Eu vou botar até o nome em português porque fica mais fácil de eu te explicar e de você entender. Largura 200 e altura e arquivo. É isso aqui, largura 200 e altura 200. Lembrando que esses aqui não são os valores que a nossa imagem vai ter, até porque essa imagem aí ela não é quadrada. Mas esses são os valores máximos que cada item desse daqui vai ter que ter. E você vai ver o cálculo matemático por trás e você vai entender, tá bom? Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer é pegar quais são os tamanhos originais da nossa imagem. Do jeito que eu vi lá, a gente veio aqui, apertou o botão direito, propriedades, e viu aqui o tamanho original, a gente tem que ver no PHP, porque o PHP tem que saber essa informação para poder fazer o cálculo matemático, né? Então, a gente pode fazer de duas formas. A mais fácil é usando a função list, que ela vai fazer o seguinte, eu vou montando e te explicando, tá? Então, largura original, vírgula, altura original, igual a get image size, arquivo. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Basicamente, quando eu uso essa função getImageSize e passo o nome do arquivo, ele vai me retornar um array com duas propriedades. Então, o list nada mais faz do que pegar essas propriedades, já que são duas, eu já estou estabelecendo aqui qual a variável que ele vai guardar cada uma dessas. Tá bom? Então, vai ficar a largura original e a altura original. Elas vão receber o valor que está vindo daqui. Ou seja, aqui vai ficar com a largura original da imagem e a altura original da imagem. O próximo passo, matematicamente falando, seria você pegar como é que eu explico isso em português? O ratio, eu não sei como é que é o nome em português, é esse nome aqui. O ratio da imagem, ou seja, é a proporção entre a largura e a altura dela, porque a gente vai usar esse valor, que normalmente é 1 ponto alguma coisa. A gente vai usar esse valor para calcular qual o tamanho que a nossa imagem tem que ter para ficar dentro desses parâmetros aqui. Então vamos lá. O ratio nada mais a gente faz do que largura original dividido pela altura original. Isso vai dar um númerozinho para a gente. Vamos até imprimir esse número na tela, já para você ver. Ratio. Vou só imprimir isso aqui na tela. Então vamos lá. Ó, 1.91, não sei o que, não sei o que. Certo? A gente precisa, qualquer coisa que envolva imagem, cálculo de imagem, de largura, altura, a gente precisa desse carinha aí, desse ratio. Porque é com ele que a gente transforma uma imagem 1000 por 1000 numa imagem 500 por 500, por exemplo. Tá bom? E fica proporcional, ou uma imagem 1000 por 500 numa imagem 500 por 250. Tá? É através desse ratio que a gente consegue
chegar nesses valores. Então a gente vai fazer agora uma pequena continha matemática para pegar justamente esse valor. Tá? A gente vai fazer largura dividido por altura tem que ser maior do que o nosso ratio. Fazendo isso, a gente vai especificar que a nossa largura é igual à altura vezes o ratio. Ou seja, se o ratio da imagem final que eu quero for maior do que o ratio da imagem original, então eu vou mudar a largura da minha imagem. Tá? Caso contrário, eu vou mudar a altura dela. Ou seja, eu vou diminuir ou a largura ou a altura, para eu poder chegar nesse valor aqui, 200 por 200, porque a nossa imagem não é quadrada. Então, no caso aqui, eu uso a largura dividido pelo ratio. Tá? Isso daqui é mais matemática, então você não precisa entender tanto assim a lógica matemática por trás disso. Claro que é bom você estudar para saber o porquê de cada item desse aqui, mas basicamente, quando eu quero mudar a largura de uma coisa e quero que a altura dela seja proporcional, eu tenho o ratio. Então, por exemplo, eu mudo a altura da minha imagem e quero que a largura seja proporcional. Então, eu faço esse tipo de conta aqui. Tá bom? Então, feito isso, a gente tem agora a nova largura e a nova altura que a minha imagem tem que ter. Então, vamos mostrar na tela para você ver na prática. Largura, altura, e vamos mostrar aqui na tela. Ó, tá vendo? Então, aquela imagem, deixa eu mostrar o original também, para a gente já comparar. L original vai ser largura original. L altura, não. A original vai ser a altura original. E eu vou só pular uma linha para ficar mais visível. Então, ó, a largura original é 1.200 e a altura original é 680. E o que foi que eu fiz basicamente? Como a nossa imagem ela ficaria melhor se eu tivesse a altura como sendo o máximo, então a largura vai ser 200, que é o máximo que é permitido, né? E a altura vai ser proporcionalmente menor, ou seja, 240, porque mantendo a mesma proporção daqui. Basicamente foi isso que essa matemática aqui fez, tá bom? Então, feito isso, a gente está na hora da gente criar a nossa nova imagem, né? E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa criar uma imagem no PHP. Então, image igual a image create true color. O que é que essa imagem está fazendo? Isso daqui já é o nosso PHP GD, tá bom? Basicamente, ele está criando uma imagem sem nada dentro. Ele está criando como você cria no Photoshop, no Paint. Ele está criando um novo documento. E a gente precisa especificar para esse a largura e a altura, que a gente já tem os valores atualizados. Então, crie uma imagem com essa largura e com essa altura. Tá bom? Então, o segundo passo, eu vou botar aqui imagem final, para a gente entender mais o que é cada variável, tá bom? Então, o próximo passo agora é a gente pegar a nossa imagem lá, a original, e transferir ela para o PHP. Aqui a gente só pegou o tamanho dela, a gente não pegou a imagem mesmo. Tá? Então, vamos pegar a imagem mesmo. Imagem original. Estou botando tudo em português para a gente entender melhor o nosso código, tá bom? Então, como é que a gente faz para pegar a nossa imagem? Image create from PNG. Se a nossa imagem fosse um JPEG, a gente usaria create from JPG. Ou, aliás, não, é JPEG, né? Vou confirmar aqui. JPEG. Certo?
mas como é um PNG, é imagem.png, então create from PNG. E aí a gente passa o nosso arquivo como parâmetro. Pronto. Então, essa variável aqui vai estar com a nossa imagem carregada. E essa aqui vai estar com a nossa imagem final. É ela que a gente quer. Tá? Então, basicamente, agora o próximo passo é a gente pegar essa imagem e jogar dentro do nosso documento. Então, vamos fazer isso aqui agora. Você vai dar um image copy resample. Ou seja, a gente vai copiar essa imagem reescrita nessa daqui. Tá bom? Reescrita, redimensionada, enfim. Tem duas formas de você fazer isso. Existem a função resized, que é só redimensionada, e existe a função resample. Qual a diferença, basicamente? A resized, ela vai pegar a imagem e somente diminuir. Então, muito provavelmente, os pixels vão se juntar um pouco e vai ficar uma imagem mais pixelizada. O resampled, não. Ele vai diminuindo a proporção, mas vai ajustando os pixels também. Então, a imagem, se ela é 1200, ela vai ficar perfeitinha. Se ela é 200, ela também vai ficar perfeitinha, tá bom? Então, sempre prefira usar esse daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a nossa imagem final, que é aqui que ela vai inserir o resultado, né? Então, o segundo parâmetro que a gente passa é a nossa imagem original. E agora a gente vai especificar alguns parâmetros. Essa função ela tem muitos parâmetros, tá bom? Então, vamos lá. Os 4 próximos parâmetros que eu vou botar aqui são relacionados a que posição essa imagem vai ficar. Então, eu vou dizer que ela vai ficar na posição 0, 0x e 0y, tá? Que o x é a posição de largura e o y é a posição de altura. Então, é x e x. E eu quero que você pegue da imagem original, começando também do 0 e do 0. Então, ou seja, ele vai pegar no canto superior esquerdo da imagem e vai colar no canto superior esquerdo da minha imagem final. Depois de passado esses 4 parâmetros, eu vou pular uma linha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Depois de passar desses 4 parâmetros, a gente precisa agora passar mais 4 parâmetros, que é basicamente qual é o novo tamanho da nossa imagem e qual era o tamanho original, porque aí essa função é a quem vai fazer essa transferência de tamanhos, tá bom? Então vamos lá. A gente passa a largura final, a altura final. E agora a gente passa a largura original e a altura original. Então basicamente é isso. O primeiro parâmetro é qual é a imagem final, ou seja, onde é que ele vai mostrar o resultado. Depois a gente passa a nossa imagem original, que é ela que a gente vai fazer a manipulação. Passa as posições que a gente quer que ele insira na nossa imagem, ou seja, insira na posição x, 0, y, 0. E pegue da minha imagem original, pegue da posição 0 a posição 0 também. Bom? Então, botamos todos os parâmetros, ele já gerou a nossa imagem e já colou aqui em imagem final. O próximo passo é exibir essa imagem na tela ou salvar ela. Para o nosso exemplo aqui, vamos exibir ela na tela, depois a gente salva, eu te mostro como é que salva essa imagem nova, tá bom? Então vamos lá. Então, para exibir na tela, eu vou usar para exibir na tela, eu vou usar a função image, no meu caso, image PNG. Se fosse uma imagem JPEG, a imagem final, eu faria image JPEG. Mas como é um PNG, image PNG. E quais são os parâmetros que eu tenho que passar? O primeiro deles é a imagem final que a gente quer mostrar para o usuário, né? E o segundo, normalmente, quando você quer salvar essa imagem em algum lugar no seu servidor,
você põe aqui o diretório com o nome da imagem. Como agora a gente não vai mostrar, a gente vai só salvar, a gente vai mostrar na tela, então a gente põe null. Tá bom? No caso, tem um outro detalhe. Se a nossa imagem for JPEG, tem um terceiro parâmetro que a gente tem que passar. Então, imagem final, null, como a gente vai mostrar na tela, e a qualidade do nosso JPEG, que normalmente se salva ele com 70% a 80% de qualidade, mas se pode ir até o 100%, tá bom? Não tem problema não. No caso de JPEG não precisa, porque é sempre 100 a qualidade. Então, esse aqui é o comando para exibir na tela, ou salvar, né, se você passar um parâmetro aqui. Como a gente vai exibir, a gente precisa transformar o nosso arquivo PHP em um arquivo de imagem mesmo, para o navegador entender que isso daqui é uma imagem e não um arquivo de texto. Para isso, a gente tem que mudar o cabeçalho do nosso arquivo para content type image/png. Ou seja, dando esse comando aqui, a gente transforma o nosso arquivo PHP num arquivo de imagem mesmo. O navegador vai entender que isso daqui é uma imagem. Mesmo que o nome esteja lá index.php, mas o navegador vai entender que é uma imagem. E aí a gente exibe a nossa imagem na tela. Certo? Então vamos testar para ver se funcionou o nosso código. Olha lá. Eu tenho uma imagem com a minha imagem pequenininha. E aqui a dimensão, ó, 200 por 104, que é exatamente a dimensão que a gente escreveu lá no código. Então, como é que a gente faz agora para, por exemplo, salvar a nossa imagem do servidor? Vamos tirar isso daqui, já que a gente não quer mais transformar o arquivo em imagem. A gente quer salvar no servidor agora. Para isso, a gente tem que especificar aqui, como eu quero salvar na mesma parte que está o meu index, eu vou especificar só o tamanho, o nome da minha imagem. Então, por exemplo, mini_imagem.png. Então, ele vai salvar nesse nome aqui de imagem. E aí depois eu ponho algum texto só para dizer que foi feita alguma coisa, né? Então, imagem redimensionada com sucesso. Então, vamos testar aqui agora. Vamos atualizar a nossa página. Ó, imagem redimensionada com sucesso errado, mas enfim. Vamos na nossa pasta aqui agora e a gente vai ver, ó, o arquivo imagem, que nas propriedades vai ter 1200 por 628. E o nosso arquivo mini imagem, nas propriedades, vai ter 200 por 104. Então agora a gente tem uma outra imagem redimensionada. Se a gente abrir ela, ó, tá vendo que ela está bem pequenininha, né? Em comparação com essa daqui, que está maior. Então, a gente acabou de fazer o redimensionamento de uma imagem. Então, vamos para a nossa próxima aula aqui agora.